Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário do nosso encontro que você está assistindo esse vídeo. Esse vídeo hoje é para falar da superação da fibromialgia. Eu não quero falar da fibromialgia, eu quero falar da superação da fibromialgia. O que é a fibromialgia? É uma dor psicossomática, dores crônicas. E que a gente desenvolve essa doença sem saber o porquê. Cada pessoa tem um processo histórico que pode ter somatizado no futuro a gente ter essas dores chamada fibromialgia, que são dores crônicas que dá por todo o corpo. Somativamente, se a gente pensar dos problemas que tem, que vai somando essa dor, cada pessoa tem um processo histórico de vida que pode ter desencadeado esse tipo de problema. Eu não sei exatamente o porquê eu desenvolvi a fibromialgia. Primeiro, eu tive sempre uma vida muito intensa, muito crítica, muito preocupada. Fui 27 anos professora e sempre a gente superando alguns obstáculos. E esse enfrentamento pode ser que somou para que eu tivesse. Mas eu não quero falar sobre o que foi ruim, o que deu mal. Eu quero falar do que é positivo, né? E para falar do que é positivo, eu quero falar da superação da fibromialgia. Por muitos anos sofrendo com essa dor, e eu vou começar a contar a partir da superação, do início de que eu começo a superar esse problema. E que foi em 2019. 2019 eu tinha procurado já vários médicos, muitas dores, e sempre tomando remédio muito forte. E eu, pela internet, eu encontrei um médico em Goiânia chamado Dr. Nivaldo Teles. E o Dr. Nivaldo, primeira coisa no consultório dele, depois de muitas conversas, ele me pediu um exame que é a tomografia computadorizada. E nesse exame, ele me mostrou que tudo que está de vermelho é onde eu tinha dores. Então começa a comprovar cientificamente a existência das dores. O que eu senti ali naquele consultório? Eu encontrei alguém que poderia me entender, que começou a me entender e poderia me encaminhar, me apontar para um caminho de superação. E eu agarrei ali com todas as forças. Ele me passou vários medicamentos e eu fui analisar, e ele me explicou também, os medicamentos todos manipulados. A maioria deles era vitaminas, hormônios, depois de fazer exames, lógico, né? Ele passou hormônio, ele passou vitaminas, e eu comecei a tomar, voltei no médico, as dores estavam ainda tendo dores no joelho, nos pés, muitas dores. E para começar, antes de eu procurar o Dr. Nivaldo, eu tinha tido uma fratura no joelho, tanto que minha musculatura estava fragilizada. Então as dores eram muitas, e eu precisava superar. E a primeira coisa que eu também senti no Dr. Nivaldo foi quando ele me chamou a atenção para que nós temos que somar sim, mas o positivo. E que a gente viesse a buscar, ele me indicou algumas leituras, né, um livro chamado O Segredo, que a gente entende ao próprio pensamento, ao próprio corpo. E além das orientações do Dr. Nivaldo, eu mergulhei para me entender. Entender por que tantas as dores e entender por que as pessoas também não entendiam essas dores que a gente tem e poderia compreender a nossa situação. E eu fui mergulhando nessa questão. E todas as orientações que eu pude ver positiva e do próprio Dr. Nivaldo é que a gente tem que fazer atividade física, cuidar do corpo. Então eu comecei a fazer atividade física, procurei academia, não estava me sentindo bem, fui um pouco bem com o personal, mas aí veio a pandemia e eu precisava me entender o meu corpo e fazer atividade física em casa. E assim eu fui desenvolvendo esse interesse e comecei a ler, procurar profissionais de atividade física e fui desenvolvendo atividade física de acordo com o meu potencial. E eu fui cada dia mais me sentindo fortalecida e cada dia mais desejo, fazendo meus próprios aparelhos e envolvendo em tudo. Em meio a essas questões eu mudei para a chácara, né? E aqui eu preciso um novo modo de viver. Aposentei de várias atividades que eu tinha, eu era professora em 2 instituições, então eu precisava de me reorganizar. E nesse reorganizar eu precisava de reorganizar ocupando das questões positivas na minha vida. Então, o que eu pude observar? Que aqui, nesse lugar, eu poderia viver bem
e melhorar e curar da fibromialgia. Eu voltei no doutor mais algumas vezes, né, depois da primeira vez que eu tive lá, ele tendo as mesmas orientações, mas eu comecei a sentir que eu estava procurando entender meu corpo. E esse entendimento que eu tive comigo mesmo me fortaleceu espiritualmente, me fortaleceu o corpo. Então, além das atividades cotidianas, eu pude começar a entender o que fazia bem como alimentos. O doutor Nivaldo já tinha orientado que eu não podia consumir, que todos os produtos que contêm glúten poderia piorar a situação. Então, de uma vez, eu deixei todos os alimentos que contêm glúten, inclusive tudo que vem do trigo, um macarrão que eu gostava muito, cerveja que contém glúten. E eu gosto de tomar uma cerveja, eu gostava, né? Eu tomo uma cerveja que não tem glúten quando eu encontro, que é muito difícil encontrar, passei a tomar vinho e fui desenvolvendo esse novo olhar para mim mesma e um novo gostar. E desenvolvendo uma outra questão, uma outra pegada, que eu sempre fui muito envolvida com as questões políticas, a pandemia e sempre criticando essas questões, mas eu não quero deixar de fazer isso, tornar uma pessoa lá encostada. Mas como eu vou viver essas questões, mas não somatizando negativamente para mim? E aí entra a questão do pensamento positivo e do que você tem que ver, entender, até posicionar, mas não tem que se envolver a ponto de se machucar e traumatizar o seu próprio corpo. E cada dia eu fui gostando mais de mim mesma, gostando mais do meu corpo. Os resultados de fazer atividade física, de não consumir o glúten, vai trazendo uma autoestima melhor, né? A valorização, vou me sentir no meu corpo mais ativo. E aí, para que tudo isso fosse desenvolvendo, eu me ocupei de onde estava, morando na chácara, e eu comecei a fazer coisas na chácara, aproveitar o que tem na chácara, de fazer um sabão, de fazer um doce, de plantar, e tudo isso eu fui fazendo, mas não deixei de ler, não deixei de envolver com as outras questões que eu já vivia anteriormente. Só que sempre voltando, aproveitando o que é positivo, inclusive pessoas muito negativas, muito pesadas, às vezes a gente tem que evitar de conviver, se caso essas pessoas vão te machucar, te ferir e te dar dor, né? Porque às vezes o incômodo ele manifesta em dor no nosso corpo. E aí eu fui me sentindo melhor e me sentindo gostando mais de mim mesmo. E isso faz a gente afastar a fibromialgia, ela pode atrair a depressão. Então isso que eu fui envolvendo afasta essa possibilidade, inclusive, de uma depressão, porque eu fiquei muito ativa, me sentindo bem, gostando de mim e fazendo todas essas questões. Aí eu fui, o que eu gosto? O que faz bem? A dor, eu tinha muita dor nos pés, né? O que eu faço? Eu comecei a colocar o pé na água. Por aqui tem muita água e às vezes pescar e colocar o pé na água. Isso fez bem para mim? Então, tá, isso que eu vou estar fazendo. Então, o que é a dica para quem tem fibromialgia? Você não mora numa chácara, mora na cidade, mas você tentar viver naquele local, ser produtiva, pensamento positivo, e nesse local que você está, você conseguir viver bem e amar você e compreender você e ajudar as outras pessoas a te compreender. Porque além de a gente compreender a gente precisa de ajudar que as pessoas compreendam essa questão do nosso cotidiano, do nosso viver. Então essa soma de pensamentos positivos, essa soma de viver bem, essa soma de atividade física deu resultados positivos. E para isso eu criei, aqui na chácara eu criei um canal no YouTube. Esse canal não é a preocupação de ter seguidores, mas é para colocar algumas coisas que eu faço na chácara, porque se eu for colocar tudo, eu fico o tempo todo envolvido. E eu não quero também tirar o meu tempo todo para ficar fazendo essas demonstrações. Mas algumas coisas eu vou jogando lá nesse canal e eu mesmo vejo. Engraçado que eu fui desenvolver receitas de alimentos que não contêm glúten, como por exemplo, bolo de banana, bolo de abóbora, e eu coloco lá no meu canal. Outro dia eu vou fazer, eu volto no meu próprio canal para assistir e fazer. Então eu estou feliz comigo, estou feliz no meu relacionamento, né? Entre esses todos os remédios, eu estou também tendo acompanhamento de hormônio, além do Dr. Nivaldo, eu procurei o ginecologista, né? Meu médico ginecologista, que também me acompanha. Eu estou tomando os hormônios necessários para a minha idade, de acordo com a necessidade hormonal, e isso tem me deixado melhor, me sentir bonita, me sentir bem, me sentir feliz, e fico bem no meu relacionamento. Então,
superando a fibromialgia. Posso dizer que nesses 2 anos eu tenho superado a fibromialgia a cada dia, dormido bem, né? Estou vivendo bem. Tomo remédio para dormir, mas são remédios naturais, né? À base de camomila, esses remédios são remédios manipulados. Então eu estou sentindo bem, estou vivendo bem, gostaria de contribuir com outras pessoas que também está mal pelo problema das dores crônicas e pensar que pode ser superada. Nessa superação da fibromialgia, meu envolvimento com a minha família foi muito importante. Eu digo minha família, assim, do meu núcleo familiar, que é esposo, filhos e netos. Então eles começam a compreender e eu agradeço muito, né, minha família por ter conseguido compreender, estar comigo, né, entender. E eu agradeço o Dr. Nivaldo que me deu a luz, né, que me deu o primeiro apontamento para eu caminhar e me entender. Hoje eu estou bem, né, estou feliz, estou superando. Tem dor? Às vezes tem dor, mas nem as dores eu tenho evitado de tomar alguns medicamentos fortes, né? Eu tenho utilizado gelo, eu utilizo água, eu utilizo massagem, eu procuro exercício para aquelas dores localizadas. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou superando a fibromialgia no meu cotidiano, eu estou bem, estou feliz e gostaria que outras pessoas também pudessem superar essa doença ruim, né? É uma doença ruim que é somativa de problemas que desenvolve no nosso corpo, mas que nós podemos superar. Então, um beijo no coração, me coloco à disposição para quem quiser dialogar sobre a superação da fibromialgia. Sou Madalena Freitas, estou aí. Então, um beijo no coração e um abraço, superando a cada dia a fibromialgia e vivendo bem.